E agora vamos para a noite anterior à crucificação, né? Vamos. Jardim de Getsemane, Getsemane. que é quando ele sua, ele transpira sangue e tem aquele momento, não sei se de dúvida, me parece que não é dúvida, mas de questionamento, né? Se puder Sim, afastar esse sim. cálice, mas se não puder. Vamos lá. O que significa essa passagem? Aqueles são momentos que antecedem a cruz. É. E o Senhor já sabe o que vai se passar com ele. Então leva os discípulos. Quando que ele sabe? Quando ele tem esse conhecimento? Ele sempre soube, porque ele sempre foi Deus e sempre foi homem. Só que ali ele já sabia que estava chegando, que seria no dia seguinte. Então ele estava na véspera. Então vamos lá. Então na véspera ele sabe o que ele vai passar no dia seguinte, então ele ora. A pressão é tanta que ele soa gotas de sangue. João Calvino diz que ele já começou a experimentar o inferno no Getsemane. Por que o inferno? O que os pecadores experimentariam, ele começa a experimentar por substituí-los. E por que ele diz isso? Vamos lá. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a sua. Ora 3 vezes. A pergunta é, o que havia dentro desse cálice? Que ele não queria beber. É uma metáfora. É. O que havia nesse cálice? 3 coisas para nós aprendermos. A maioria dos cristãos de outras ramificações diriam, eram os pregos. Jesus estava com medo dos pregos. Era a coroa de espinho que ele ia ter que enfrentar. Não, é a flagelação diante da fortaleza Antônia, a mando de Pilatos. Aquela cena que foi muito bem feita no Paixão de Cristo. Você acha que o capitão da nossa salvação estava com medo de pregos? Estava com medo de espinhos, de ficar pelado? E o que a gente vai dizer dos nossos irmãos do Coliseu do primeiro século? Morreram mastigados por leões, queimados, colocados em cruzes para acender os jardins de Nero e morriam cantando hinos. Agora o nosso Senhor com medo da flagelação? Não. Jesus estava dizendo, passa de mim esse cálice, Vilela, porque naquele dia, aquele que nunca pecou nem uma fração de segundo ia se fazer pecado. Talvez nós não tenhamos noção do que seja, porque nós convivemos com pecado desde que nós nascemos. Mas aquele que nunca pecou nenhum pensamento. Para você ter uma ideia, vou tentar ilustrar isso, é um exemplo muito pobre, mas imagine uma criança de 3 anos, a sua filhinha, olhos azuis, cabelo louro, a coisa mais linda, mais pura. Eles entram na sua casa, amarram vocês e sequestram essa menina, levam para o terreno baldio e abusam, a sujam, a maculam e a mancham e devolvem para você. Ela perdeu toda a sua pureza, toda a sua ingenuidade, toda a sua... Foi isso que aconteceu na cruz. Aquele que era puro se manchou, se sujou, a mancha do pecado ia contaminar um ser que nunca pecou. Por isso diz, passa de mim esse cálice. Mas não só isso. A Bíblia diz também que na cruz ele se fez maldição. É a palavra mais forte da Bíblia. Maldição. O que é a maldição? É o contrário de bênção. Abençoado, amaldiçoado. É um estado de desgraça. Jesus ia se tornar uma maldição, porque está escrito, torna maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus foi pendurado na cruz. A lei condenava esse tipo de execução, era considerado uma maldição para os judeus. Jesus fala, passa de mim esse cálice, porque ia se tornar pecado e uma maldição. O Filho amado, o Filho bendito, o Filho querido, o Filho adorado pelos anjos. Pense nisso. Uma maldição. Uma coisa execrável. Imagine, por que eles tomam maldição? Porque todo o pecado foi para ele. Que pecados? Mentira? Não. Pedofilia. Assassinato. Estupro. Latrocínio. Na cruz, Jesus foi considerado pedófilo, adúltero, assassino, impostor, ladrão, bandido. E foi feito objeto de escárnio, de maldição. Ele sabia que ele ia se tornar isso. E terceiro, se ele se fez pecado, se tornou maldição, se fez culpado. Culpado tem que pagar a penalidade, o que eu falei no início. O que tinha dentro do cálice?
o pai ia virar toda a sua ira sobre o seu filho. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se tornou pecado e maldição, e eu que sou santo não tenho parte com o pecado. Então o pai vira as costas para o filho, que agora é uma maldição e se tornou pecado. E Deus não pode fazer outra coisa com o filho, senão puni-lo. Por isso, foi isso que tinha no cálice. Era isso que ele estava temendo receber. Eu posso ler aqui um comentário de John Flavel sobre isso? Que coisa mais linda, Vilela, ele comentando a cruz. John Flavel, um escritor puritano, certa vez escreveu um diálogo entre o pai e o filho com respeito à humanidade caída. Ele faz aqui ele escreve como Deus e Cristo conversaria a respeito de nós para nos salvar. Ele começa com o pai. Agora o pai. Meu filho, aqui está uma companhia de pobres almas miseráveis que se desfizeram completamente e agora estão vulneráveis à minha justiça. Filho, a justiça exige ser satisfeita em favor deles ou se satisfará em sua ruína eterna. O que deverá ser feito em favor dessas almas? Assim Cristo responde. Agora o filho. Ó meu pai, tal é meu amor e piedade por eles, que em vez de perecerem eternamente, eu me responsabilizarei por eles como fiador. Pai, traze todas as tuas contas para que eu veja o quanto devem a ti. Senhor, traga-as todas, para que não haja nenhuma pendência. De minha mão tu as requererá. Prefiro escolher sofrer a ira que lhes pertence do que deixá-los sofrer. Sobre mim, meu pai, sobre mim estejam todas as dívidas deles. Agora o pai. Mas meu filho, se te colocares no lugar deles, deverá considerar pagar até o último centavo, sem esperar abatimentos. E se eu os poupar, não pense que pouparei a ti. Filho, compreendo, pai, que assim o seja. Cobra tudo da minha conta. Sou capaz de esvaziá-la. Muito embora isso se revele uma espécie de aniquilação, embora possa empobrecer de todas as minhas riquezas, esvazie todos os meus tesouros, ainda estou contente em realizá-lo. Foi isso que aconteceu na cruz. O Senhor pagou todas as nossas dívidas. Mas uma outra coisa boa. Ok, vamos imaginar algo interessante, Vilela. Vamos imaginar uma epidemia no seu bairro. Vamos falar de pandemia, Michael, não aguentamos. Epidemia do bairro. Aí tem aqui uma galera sendo contaminada. A vacina chega no próximo ambulatório. O fato da vacina ter chegado significa que os contaminados agora estão livres? Não. Não. O que eles precisam fazer? Se vacinar. Irem tomar a vacina. A salvação foi disponível na cruz. Como eu me aproprio dela? Como eu pego essa coisa linda que eu acabei de encenar aqui e os efeitos daquilo que aconteceu no Calvário me alcançam? A resposta que eu devo dar para essa mensagem. Esse é o Evangelho. Isso aqui é uma mensagem. Aliás, o Evangelho é fazer fofoca. É contar um relato. Cristo, há 2000 anos atrás, morreu na cruz. Bem simples, né? Aqueles que ouvem devem se arrepender e crerem. Se eles se arrependerem e crerem, eles são salvos imediatamente. O que é arrependimento? Metanoia. Mudança da mente, mudança da visão, mudança de caminho. É quando eu percebo os caminhos que eu estou andando, pecaminosos, injustos, que eles vão me matar. Eu volto as costas para ele. Eu deixo o pecado. E fé. O que é fé? Lançar minha confiança no Senhor. Não é aquela fé assim, eu creio no Senhor Jesus Cristo que Ele vai me curar. Não é. Fé salvadora é assim. Eu sei que eu sou pecador, que nada posso fazer para me salvar, que mereço o inferno. Mas lanço minha esperança de salvação, não em mim, em outro. Não nas minhas obras, mas de outro. Cristo Jesus, na sua morte e ressurreição. A Bíblia diz o que acontece nessa hora, quando você se arrepende e crê, no tribunal de Deus,
você recebe uma sentença